Narcóticos Anônimos, um recurso para a comunidade. Vamos juntos aprender e crescer para desenvolver a nossa irmandade. Vem com a gente, tamo junto! Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais uma série do nosso podcast A Jornada Continua, na série NA, um recurso para a comunidade. Eu me chamo José, eu sou um adicto em recuperação, limpo das drogas há 15 anos. Aqui comigo, de co-host, está o nosso companheiro Wendel. Wendel, quer se apresentar? Olá, pessoal, todos bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o Wendel, sou um adicto e eu não uso drogas há 22 anos. Legal, Wendel. Pessoal, antes da gente começar, é sempre bom lembrar que nenhum de nós fala em nome de NA. Somos membros e servidores de Narcóticos Anônimos que estão aqui apenas compartilhando a sua experiência de recuperação e serviços vividos em NA. Hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Mundial de Relações Públicas. Isso significa que companheiros e companheiras de NA executaram serviços ao redor do mundo inteiro, levando a nossa mensagem de recuperação. E hoje temos aqui uma companheira conhecida e muito querida pela comunidade brasileira de Narcóticos Anônimos. Companheira, você gostaria de se apresentar? Would you like to introduce yourself? My name is Becky. I'm an addict and I'm very happy to be here. Meu nome é Becky, eu sou uma adicta e estou muito feliz por poder estar aqui com vocês. Nós também estamos muito felizes de poder receber você aqui, companheira. Então, obrigado pela sua boa vontade de estar aqui conosco. We're also very happy to have you here and thank you so much for your willingness to share with us your time. Well, I'm just excited that you're trying to drag our fellowship services into the 21st century. Bom, eu estou simplesmente muito feliz que vocês estão puxando o serviço da nossa Irmandade para dentro do século XXI. So thank you. Muito obrigado. Legal, é isso. Bom, para começar, então, eu acho que a gente pode, então, saber se você pode nos contar quando e por que surgiu essa necessidade de um serviço de relações públicas dentro da nossa Irmandade. Como foi esse processo inicial? So to begin with, we'd like to ask you the first question, which is, can you tell us a little bit about how and why the need for public relations arose within NA? Well, the PR handbook was really the first time we went from public information to public relations. O manual de RP foi a primeira vez que a gente fez essa modificação ou mudança de IP para RP, né, de informação ao público para relações públicas. And public information, I have to say, I really believe that Narcotics Anonymous was really reluctant to do public information. And we had a lot of discussions about traditions and what we could say and couldn't say. And we scared people. Eu preciso dizer que em NA, à época, a gente tinha uma relutância muito grande em falar esse termo de relações públicas. E a gente tinha muito medo de fazer RP com o público em geral e, através disso, gerar medo nas pessoas, no público. And the Public Relations Handbook was sort of groundbreaking in what it was asking the fellowship to embrace, and it's not even 20 years old. E o manual de RP, nesse sentido, foi pioneiro, talvez, ou revolucionário, inovador, de realmente explicar como poderia ser feito esse serviço de relações públicas. E esse manual não tem nem 20 anos. Legal, legal, que bacana. Beck, sabemos que NA começou em 1953
E como o serviço de relações públicas era visto ou praticado nos primeiros anos da Irmandade? Thank you very much for that answer. And we know that officially we use the year 1953 as when NA actually began. How was public relations, regardless of the name, how was this service viewed or practiced in the early years of the fellowship? Can you tell us anything about that? Yeah, it was not. We hid out. We Não, were afraid. a gente não fazia nenhum tipo de relações públicas. A You gente know, ficava in the escondido. United States, in many places, it was illegal for people who had a felony record to Nos be in the same place. So from the very earliest days, addicts were afraid. Nos Estados Unidos, por muito tempo, especialmente nesses dias no início, né, de NA, era proibido por lei pessoas com qualquer tipo de ficha criminal se juntarem no mesmo lugar. Então, por ter essa proibição, a gente tinha que fazer tudo escondido. You know, it was about 30 years ago that NA World Services kind of stretched out and hired somebody to live outside of New York City to get Narcotics Anonymous registered with the United Nations and to push the envelope. And people did not like it. He had no support. Então demorou pelo menos uns 30 anos para alguém ir eventualmente para Nova York para conseguir colocar o programa e a Irmandade NA dentro das Nações Unidas, para ter alguém lá dentro para levar, assim, entre aspas, esse envelope oficialmente, né, o que era a Irmandade para frente. E à medida que isso foi feito, no início, as pessoas que recebiam isso, as autoridades, a gente está falando aí de órgãos governamentais, não era visto com bons olhos, ou seja, as pessoas não gostavam daquilo que estavam recebendo, que estavam vendo. So I see modern, what we think of as public relations today, and that we all take for granted in some ways, as something that's not even 20 years old. Então, eu vejo que o que a gente entende hoje em dia como relações públicas, que, como eu disse antes, não tem nem 20 anos, que muitas vezes não é nem valorizado hoje em dia pelas pessoas, né, por não saberem, ou por já existirem, né, em NA com RP já estabelecido. Mas isso é uma coisa que só tem 20 anos. Antes disso, não tinha nada disso. Nobody has worked harder for public relations in Narcotics Anonymous than Jane Nichols, who was the public relations manager at NA World Services. She was the one who was in charge of getting the PR handbook developed. She was the one who brought PR basics. E ninguém trabalhou mais no desenvolvimento das relações públicas em NA do que a Jane Nichols, né? Hoje faz parte do NAUS, né? Ela que foi responsável pelo guia básico de relações públicas, pelo manual de relações públicas, e foi realmente a locomotiva propulsora desse desenvolvimento de RP. And she's really not doing well at the moment, so I ask everybody to keep her in your thoughts and prayers. E a saúde dela atualmente está muito debilitada, na verdade já há alguns anos, mas deu uma piorada grande, então eu peço para que todos possam manter ela nas suas orações. But Jane knew what I think we've all come to know. She had a 20-year history almost of running a treatment center. She knew how little professionals actually understood about Narcotics Anonymous. Mas a Jane sabia algo que eu acho que todo mundo depois entendeu, por ter uma experiência de 20 anos como gerente ou líder de um centro de tratamento de recuperação, né, de reabilitação. Ela sabia que os profissionais sabiam muito pouco sobre o que era Narcóticos Anônimos. I mean, that's when fellowship surveys started. That's when the thought of public relations started. So all of that is not even 20 years old yet. E foi com isso que começou de fato a pesquisa na Irmandade, com as pesquisas que são lançadas, né, globalmente para as pessoas responderem as perguntas. Essas coisas não têm nem 20 anos de existência. And I know because you've done such a good job of it in Brazil
that you know that we have nothing to be ashamed of, that we have a life-saving message for people who are addicted to drugs. E eu sei que vocês sabem isso muito bem no Brasil, porque vocês têm feito isso de uma forma extremamente efetiva, que a gente não tem nada do que se envergonhar, que existe de fato uma mensagem, que existe uma forma de conseguir, viver sem droga. And no, every addict who walks into a Narcotics Anonymous meeting does not stay clean. But I would put our statistics up against anybody's as a way for someone to get relief from this disease. E a gente sabe que não é todo adicto que consegue ficar limpo em NA, mas eu coloco o nosso método, o nosso jeito, acima do que qualquer outro método, no sentido do livramento ou de se livrar dessa vida, né, das drogas, da adicção, da doença. I often tell people, I know a lot of people with a lot of clean time who are terrified to do public relations. Eu conheço muita gente que está muito tempo limpo, com muitos anos limpo, que tem muito medo de servir ou fazer relações públicas. And I often tell them, you've been of service a long time, you've worked the steps, you're probably a sponsor, you have a PhD in what Narcotics Anonymous is. You know what it is. E muitas vezes eu falo para essas pessoas, pô, vocês já trabalharam os passos, vocês já apadrinharam pessoas, vocês já serviram a Irmandade, vocês têm um PhD em relação ao que é NA, vocês sabem o que é a Irmandade, vocês conhecem NA. And I believe public relations is fellowship development. E eu acredito que relações públicas é sinônimo de desenvolvimento da Irmandade, DI. That if I look at the surveys that have been done by us at NA World Services, membership surveys, or I look at the ones from other countries like Brazil, Se eu observo essas pesquisas que são feitas pela Irmandade Global, ou até pesquisas que vocês fazem localmente no Brasil, both NA members and families are important, but most people find their way here through some professional. membros de NA e familiares de adictos são importantes, mas o que a gente acaba descobrindo é que a maioria das pessoas chegam à NA através de profissionais. So I believe if I really want to live my 12 step and carry the message to the addict who still suffers, I have to get good at public relations. Então eu acredito que se eu realmente quero praticar o 12º passo e levar a mensagem para o adicto que ainda sofre, eu preciso me tornar boa em relações públicas. Because most addicts are not going to walk into an NA meeting straight off the street. Porque a maior parte dos adictos não chegam a uma reunião de NA direto da rua. And for the ones that do, I know they'll get taken care of. E aqueles que conseguem ou que chegam direto da rua, né, sem passar por algum tipo de tratamento, tenho certeza que eles vão ser bem acolhidos e bem cuidados. But what we have to do is touch the people that all these people are going to looking for help because they're desperate. We all know what that desperation is. We all know what it feels like. We need to tell those professionals we know what it feels like and we can help. Mas a gente precisa conseguir atingir as pessoas que têm acesso a esses adictos, que essas pessoas possam acreditar de fato que a gente sabe o que é esse desespero de viver os horrores da adicção e que a gente tem um caminho que de fato pode ajudá-los. And, unfortunately, it is very easy for a lot of treatment centers and medical professionals to have a negative attitude about the fellowship for a variety of reasons. E, lamentavelmente, é muito fácil que profissionais ou centros de tratamento obtenham uma opinião ou desenvolvam uma opinião sobre narcóticos anônimos extremamente negativa, e isso acontece por conta de vários motivos, não é só um. It could be they had a bad experience, or it could be we took away their revenue stream. Ou talvez a gente tirou a fonte de receita deles. But unless we develop a relationship with them, it's not a 5-minute conversation that's ever going to change those people's minds. Mas se a gente não desenvolver um relacionamento, uma relação de fato com essas pessoas, não é uma conversa de 5 minutos que vai mudar o pensamento dessas pessoas.
when I look around me today, it amazes me how far Narcotics Anonymous has come. E quando eu olho ao redor, eu fico admirada o quanto que Narcóticos Anônimos já conseguiu caminhar. But when I think about what we leave undone, it's usually in the area of public relations. Mas quando eu penso em relação ao que normalmente a gente deixa de fazer ou permite deixar sem fazer, normalmente é na área de relações públicas. You know, I've been to a lot of public relations conferences all over the world. Eu já frequentei, já participei de muitas conferências ou eventos de relações públicas ao redor do mundo. And the positive things I hear from professionals about NA and the negative things I hear about NA from professionals at those events are usually the same wherever I am in the world. E normalmente as coisas positivas e as coisas negativas que eu escuto de profissionais sobre Narcóticos Anônimos, ou seja, tantas coisas boas como as coisas ruins, normalmente são iguais, independente do lugar que eu estou no mundo. One of the things I hear a lot, which I know we can do something about, is it is often the experience of professionals that there is another fellowship who's more proactive than we are, that they will constantly and monthly and regularly show up. Uma das coisas que eu escuto muito nesses eventos é que existe uma outra irmandade que sempre está presente de forma constante, com regularidade. And then the comment they make about NA is that NA will come if called. E o comentário que eles falam sobre NA é que NA aparece quando é chamado. So that lets me know as a member we can do better. Então isso me mostra, como membro que eu sou, que a gente pode melhorar. And that those professionals are paying attention. E que esses profissionais estão prestando atenção na gente. And what they want to know is that we're dependable. E o que eles querem da gente é poder confiar. And only we can show them that. E apenas nós podemos mostrar isso para eles, que somos confiáveis. You know, we all know that if that person actually gets to a meeting, we will take good care of them. A gente sabe que quando um adicto chega a uma reunião, a gente vai cuidar deles muito bem. But what we have to get past is whether they even send that person. Mas o que a gente precisa conseguir é que esses profissionais enviem essa pessoa. And so I just believe we can get better. And I think we have to use tools like you guys are doing. Então, And eu acredito. Go ahead, go ahead. more contemporary, more how people communicate in the world. Então, eu acredito que a gente simplesmente precisa melhorar, fazer o que vocês estão fazendo, né, aqui. Ser mais contemporâneos, fazer aquilo que é mais atinge o adicto hoje, que consegue levar de fato a mensagem considerando o momento histórico que a gente vive. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Falando sobre essa contemporaneidade do serviço para acompanhar o mundo, a evolução. Como o serviço de relações públicas se equilibra com tradição do anonimato, né? Existe um limite entre divulgar a irmandade e preservar a nossa identidade, o nosso anonimato. Como, Well, como é esse serviço? I want to use what you just said to ask the next question, Becky. Thinking about this contemporary, this time um, span that we're currently in. How does this is the seventh question? How does public relation service balance with the tradition of anonymity? Is there a limit between taking the message of the fellowship and preserving our identity?
But that tradition does not talk about preserving our identity. It says we don't do it at the level of press, radio, and films. Essa tradição não fala sobre preservar a nossa identidade, ela fala que a gente não faz isso no nível de imprensa, e filmes. So it makes us a tough sell for video often. But other than that, most public relations work is not done in that kind of a format where the public is going to see my face. Me standing on a stage at a professional conference and talking to people about what NA is and finding out what they need has nothing to do with that tradition. Então, essa questão da tradição, né, que você perguntou, às vezes pode de fato influenciar, de repente, uma ação de vídeo, mas a maior parte das relações públicas, a grande parte do serviço que a gente faz, não tem nada a ver com vídeo, e eu num palco falando sobre o programa, para profissionais, não tem absolutamente nada a ver com essa tradição. And I think members' misunderstanding about that tradition gets in our way in PR more than almost anything. Eu acho que essa falta de entendimento que os membros têm em relação ao princípio do anonimato, né, em relação a essa tradição, é, atrapalha muito mais as relações públicas. You know, you cannot create a relationship with somebody if you're anonymous. Você não pode criar uma relação com alguém se você, de forma anônima. Isso simplesmente é impossível. And I am not afraid of a professional learning to trust a trusted servant in Narcotics Anonymous. Great. E eu não tenho medo de um profissional aprender a confiar num servidor de confiança de Narcóticos Anônimos. Isso é ótimo. And I think that resistance is part of what gets in our way with public relations. Eu acho que essa resistência é parte do que atrapalha a gente nas relações públicas. And I find it fascinating that we don't have the same arguments about hospitals and institutions. I cannot go into a prison anonymously. They don't let me. That's a great answer. E eu acho fascinante que a gente não faz essas discussões sobre HI. Ninguém entra dentro de uma instituição carcerária de forma anônima. Isso é, na verdade, impossível. É That's proibido. actually how I learned about PR. The third meeting where I lived 40, let's see, how long have I been clean? 46 years ago was in a women's prison. E foi assim que, na verdade, eu aprendi sobre RP. The third year you were clean, you said, or the third meeting? No, the third meeting in our fellowship in our little tiny town. A terceira reunião da Irmandade, 46 anos atrás, ela estava presente, ela está 46 anos limpa, terceira reunião da Irmandade, e foi dentro de uma prisão carcerária feminina. And this woman kept calling the hotline and saying, "You have to bring an NA meeting into this prison." She called every single day. E uma mulher ligava pro telefone de DNA todos os dias pedindo para que levasse uma reunião para dentro da instituição. And I was the only person who had a real job and Eu did era, not have a prison record as an adult. e eu era a única pessoa, membro de DNA, que tinha um emprego e que não tinha uma ficha criminal como adulta, sendo adulta já, maior idade. So I had to go convince the prison officials in the state of Nevada that they needed to let us have an NA meeting in the women's prison so that woman would quit calling us every single day. Então eu tive que ir nessa prisão, convencer as lideranças, os oficiais da prisão, para deixar a gente fazer essa reunião nessa prisão no estado de Nevada, nos Estados Unidos, para que essa mulher parasse de ligar para a gente todos os dias. And as always happens,
They came to trust me E, como sempre acontece, eles vieram a confiar em mim, because we, as trusted servants, kept our word. que nós, enquanto servidores de confiança, mantemos a nossa palavra. But because I had done effective PR without even realizing it, they trusted me. Mas, porque eu havia feito relações públicas de forma efetiva, mesmo sem saber, não tinha esse termo, eles confiavam em mim. So, as much as the guys hated it, when they wanted to start a meeting in the men's prison, the prison official said, "Oh no, she has to do it." Então, mesmo que os homens não gostavam, né, odiavam a ideia, quando foi fazer isso nas prisões masculinas, os oficiais falaram, não, é ela que vai ter que fazer. So, was I anonymous? No, I was not. Então, eu era anônima? Não, não era. Não, ai, caramba, sensacional, sensacional. É, eu vou trazer um pouco aí, já pegando o gancho dessa questão atual, né? Que é assim, ela falou bastante aí sobre a questão, está até na nossa 10ª tradição, que como que os profissionais vão enviar as pessoas, né? Se elas não sabem o que acontece em NA, se elas não confiam, se elas não têm a informação. E, e como que ela vê assim a evolução, né, do serviço de relações públicas com a chegada da internet, das redes sociais, das novas formas de comunicação? So, considering everything you said about the fact that they need to trust us, and a lot of times professionals don't even know what's going on because we're not there to tell them and develop that relationship. How do you see, and this is the 10th question, how do you see PR service evolving with the arrival of the internet, social networks, and any other new forms of communication? We all need to relax a little bit and trust our trusted servants. I really believe Narcotics Anonymous has been harmed much more by our fear of PR than by all the mistakes we've ever made. Todos nós precisamos relaxar um pouco e confiar nos servidores de confiança. Eu realmente acredito que a gente sofreu muito mais danos, ou relações públicas sofreu muito mais danos, e a Irmandade, consequentemente, pelo medo de relações públicas do que por qualquer erro que qualquer servidor de confiança ou qualquer erro que a gente cometeu enquanto Irmandade. And we have to know that NA is big enough now and strong enough that we're going to make mistakes if we actually break new ground. And as long as we do it together, we're going to be okay. E a gente tem que entender que hoje em dia NA já é grande e forte, suficiente que toda vez que a gente desbravar novas áreas, abrir novos caminhos, a gente vai cometer erros. E tudo bem. You know, I probably run into this as much as anybody because I can't even say where I work. E provavelmente eu passo por isso mais do que ou igual a qualquer outra pessoa, porque eu não posso nem dizer onde eu trabalho. Lembrando que ela trabalha no Escritório Mundial de Narcóticos Anônimos, né? So, you know, and invariably, medical professionals say, "What's that?" E invariavelmente os profissionais médicos perguntam, mas o que que é isso? Se eu falo, né? Onde eu trabalho. And I'm talking about in California where NA started. Eu tô falando no estado de Califórnia, onde NA começou, So oficialmente. that lets me know that we need to be more afraid of who we're not reaching than what mistakes we might make or some black and white interpretation of the traditions that I don't believe is accurate. Então, a gente precisa se preocupar mais nas pessoas que a gente não está conseguindo levar essa mensagem, a nossa mensagem, do que interpretações preta e branca de tradições
que eu nem acredito que estejam sendo interpretadas de forma correta, coerente. And because I think about this and do this more than most people, at least most sane people, um, I believe that PR is the thing that is going to make a difference in how we carry the message and in fellowship develop more than any other service we do. E porque eu faço isso e vivo isso no meu dia a dia muito mais do que qualquer outra pessoa, no mínimo pessoas sanas, eu acredito que relações públicas vai fazer muito mais pelo desenvolvimento da Irmandade do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer. You know, NA World Services has only worked with two researchers in our entire history. Os Serviços Mundiais de NA só trabalha com dois pesquisadores, só trabalhou até hoje com dois pesquisadores em toda a nossa história. And it started from a relationship that Jane and I developed with a professional that everybody told us he's the guy. You need to get to him. E começou através de uma relação, um relacionamento que tanto a Jane como eu, a gente desenvolveu com um cara que todo mundo nesse mundo médico falava que é com esse cara que vocês precisam se relacionar, com esse pesquisador. And I believe that guy has done more for us in the Professional Addiction Society because he's been president of the International Society of Addiction Medicine and the American Society of Addiction Medicine than anything I can do. E eu acredito que esse cara fez muito mais é, sendo presidente da Sociedade Americana de Adicção, Sociedade Internacional de Adicção, enfim, do que eu conseguiria fazer. And he didn't even necessarily trust everything Jane and I were telling him. But E what ele he nem, started doing was bringing groups of addicts together to ask specific questions at his home in New York. And he fell in love with Narcotics Anonymous. e ele nem confiava ou acreditava necessariamente em tudo que eu e a Jane estavam falando para ele, mas o que ele fazia é que ele trazia um monte de adictos para fazer perguntas específicas na casa dele em Nova York para gente, e assim se apaixonou por Narcóticos Anônimos. You know, when people tell me, when professionals tell me they don't like Narcotics Anonymous, I'm like, have you been to a meeting? Quando profissionais falam para mim que não gostam de Narcóticos Anônimos, eu pergunto a eles: vocês já foram a uma reunião? I just, it's usually lack of information, not bad experience. Tem muito mais a ver com falta, né, de informação do que uma experiência necessariamente ruim. So I so want us to do better. Então, eu realmente só quero que a gente melhore. And this researcher has done, he knows what people are resistant to, like the whole issue about spirituality. E esse pesquisador, assim, ele sabe sobre o que as pessoas têm resistência. Por exemplo, a questão de espiritualidade. You know, these doctors said they didn't want to send people to NA because we were religious. Médicos falavam que não queriam mandar pessoas a NA porque a gente era religioso. So he put people in a circle and Então, measured their brain waves. então ele colocou pessoas num círculo e mediu as ondas cerebrais. And then he had them say the Serenity Prayer and he measured their brain waves again. E aí ele pediu para as pessoas fazerem a oração da serenidade e, enquanto isso, ou logo depois, mediu novamente as ondas cerebrais. And they radically changed. E modificaram radicalmente. And he can stand in front of a group of doctors and say, that's what spirituality means in Narcotics Anonymous. E aí ele consegue, com isso, ficar na frente de um monte de médico e falar: é isso que a espiritualidade significa em Narcóticos Anônimos. I can't say that to them. Eu não posso falar isso para eles. So that's why we have to develop relationships with people who do this all the time. Por isso que a gente tem que desenvolver relacionamento com pessoas que fazem isso o tempo todo. And they can help us open doors that we can't open by ourselves. E eles, assim, podem abrir ou nos ajudar a abrir portas que a gente não consegue abrir sozinhos. And that's the future. E esse é o futuro. Beck, eu acho que eu passaria a noite inteira ouvindo você.
Eu esqueci das perguntas, de fazê-las perguntas. Becky, I think I could spend all night just listening to you. I even forget to ask questions. É, mas eu queria te perguntar, quais são as características ou habilidades que pessoas, os adictos, os membros devem ter para servir as relações públicas? But I want to ask you, what are the skills or abilities that you believe are fundamental for those of us who want to do public relations? I think you have to be able to work in a group first. Primeiramente, trabalhar em grupo. I think you have to talk about because it's my job to go accomplish what the group decided was my goal, not what I decided was my goal. Porque é meu trabalho conseguir fazer aquilo que o grupo decidiu ser a meta, ou o alvo, ou o objetivo, e não o que eu acho que é o objetivo. And and giving people the confidence that they do know something about Narcotics Anonymous and that they do know something about the message they're trying to carry. And role play, role play, role play. E dar às pessoas a confiança de que eles sabem sim alguma coisa, elas conhecem sim alguma coisa sobre Narcóticos Anônimos, que elas sabem sobre a mensagem de Narcóticos Anônimos, e aí fazer treinamento. I cannot tell you how many hours Jane and I have sat in rooms with each other and with people and said and asked each other the worst questions we thought we could get. Eu não consigo nem começar a falar para vocês quantas horas que eu e a Jane, já e com outros membros ou com outras pessoas já sentamos é, e, e fazer perguntas, as piores perguntas que a gente conseguia imaginar um para o outro. And to learn how to not get thrown by the questions you get and how to take a breath and respond. It's one of the reasons why panels work so well. That if somebody's question throws me, the other person I'm with, it probably didn't throw them. E aprender a não se deixar abalar, né? Ou não se perder, ou não ficar desconcertado com as perguntas que são colocadas, e por isso que painéis funcionam tão bem, porque às vezes uma pergunta que pode me desconcertar não desconcerta a pessoa que está do meu lado. And I have to have enough recovery to know that when somebody attacks Narcotics Anonymous and makes me feel defensive or reactive, I don't act that way, no matter how I feel. E eu preciso ter uma recuperação suficientemente sólida para entender que quando alguém ataca Narcóticos Anônimos e eu me encontro então de forma defensiva e que eu não reaja de forma agressiva, que eu não preciso reagir, eu preciso conseguir não ter uma resposta automática. But what I most want is for us to find a way to encourage people to say, you can do this and it matters. Mas o que eu gostaria mesmo é que a gente precisa encontrar uma forma de encorajar as pessoas, falando, você consegue fazer isso e você faz a diferença. And you may be the only face of Narcotics Anonymous that that person ever hears or sees. E talvez você seja a única face de Narcóticos Anônimos que aquela pessoa, aquele indivíduo venha a ter contato. So I don't think you have to be the best public speaker or the person with the most perfect recovery. I don't think it's any of that. I think you have to be willing and you have to work in a group and you have to understand that it's a message that's bigger than me. Então, eu não acho que você tem que ser o melhor orador ou ter a melhor recuperação perfeita. Eu acho que você precisa ter boa vontade, precisa saber trabalhar em grupo e precisa entender que a mensagem é maior do que eu. And Legal. only we can train each other. E só nós podemos treinar uns aos outros. Assim, eu queria perguntar, Beck, você consegue perceber diferenças na atuação de relações públicas entre
sim, os Estados Unidos e as outras partes do mundo, como a América Latina, a Europa ou a Ásia? Um, do you notice any difference in PR between, and this was would be the 11th question, between the US and, other parts of the world, Latin America, Europe, Asia? Well, in some ways, the US has drug its heels the most. It's gotten better. It's gotten better. Um, Em algumas formas, os Estados Unidos é quem mais protelou ou sofreu, de certa forma, fez corpo mole, em relação ao restante do globo, mas tem melhorado bastante. and I think sometimes our service structure gets in the way, so it really depends on also the service structure we're in. And that to me isn't even so much a country as that area or region. E eu acho também que isso depende muito da estrutura de serviço. Às vezes a estrutura de serviço atrapalha o processo, né? E isso não tem muito a ver com o país, tem muito mais a ver com o funcionamento do CSA ou da região. I mean, you almost can't watch TV shows or movies and not hear about Narcotics Anonymous somewhere. Você quase não consegue assistir mais televisão ou qualquer série sem ouvir de alguma forma sobre Narcóticos Anônimos. So, you know, like I said, if people in California, if medical professionals in California don't know what NA is, I, I imagine it's the same problem in Brazil or in Russia or in Europe or wherever you are. It doesn't matter. It really, the only place I think people actually know about Narcotics Anonymous more generally is in Iran. Então, se aqui na Califórnia, onde começou, profissionais médicos, né, clínicos, não sabem sobre Narcóticos Anônimos, eu acho que isso é mais ou menos igual no mundo todo, né? O único lugar onde existe um conhecimento generalizado da Irmandade é no Irã. Iran does better public relations than anybody I've ever seen. O Irã tem a melhor, relações públicas do que qualquer coisa qualquer outro lugar que eu já vi. They are the biggest fellowship by country and meetings in the world. Em relação ao número de reuniões, e Irmandade é o maior, considerando o país, é o maior do mundo. And they use the pamphlet Welcome to NA in their only in their PR efforts. E eles apenas utilizam o IP, Bem-vindos a NA, nos esforços de relações públicas. They give away more Welcome to NAs every year than the rest of us combined in all of our 61 languages that we publish literature in. Eles dão de presente esse folheto, Bem-vindos a NA, mais folhetos por ano do que todos os outros países e 61 idiomas juntos. Uau! So, you know, I've never been anywhere where I've talked to government officials and medical doctors who actually really have some realistic concept of what NA is, except Iran. Então, eu nunca fui em nenhum lugar e conversei com médicos ou pessoas, enfim, desse meio profissional que realmente entendem o que é NA, a não ser Irã. They do a lot of PR roundtables where they seat their members in small groups and have discussions. Eles fazem muita mesa redondas para relações públicas, onde eles colocam essas pessoas junto com membros para discutirem a Irmandade, And they don't let anybody do it unless they've been trained. e eles não deixam ninguém participar. Aliás, só participa dessas mesas redondas quem treinou, quem fez os treinamentos. So I have found the things we do well and the things that get in our way in PR pretty similar around the world, except in Iran. O Irã é uma exceção. A realidade que o que eu percebo é as coisas que a gente acerta e as coisas que a gente não faz direito é similar ao redor do mundo. O Irã seria uma exceção. So we can all learn something from them. Então a gente pode aprender com eles, com certeza. Beck, eu fiquei imaginando agora, ao longo desses anos de relações públicas, que momentos históricos ou que momentos
no seu serviço de relações públicas foram um marco para você ou para Narcóticos Anônimos? So, just to sum up a lot of what you've said, over these 72 years, and this would be the 12th question, what highlights or milestones would you consider for PR in NA? I think the PR handbook was groundbreaking for us Então, o manual de RP foi o precursor, talvez, a primeira coisa. because it was only a couple years later when PR Basics came out. Because most of our members are not going to read a handbook. E logo depois saiu o guia básico de RP, porque a maioria dos membros não vão ler o guia completo, né? And more of a concept that that's how we have to carry the message these days. E mais o conceito também é dessa forma que a gente tem que levar a mensagem hoje em dia. I mean, when's the last time anybody on this screen picked up somebody off the street and took them to a meeting? I haven't done it in a very long time, but I've taken people out of treatment. Então, quando, por exemplo, eu pergunto, de quem está aqui nessa tela, quando foi a última vez que um de nós, por exemplo, pegou alguém da rua e levou para a reunião? And we and the I think what we're finally getting as a fellowship is it doesn't matter why they have treatment. You know, if they charge too much, if they believe different things, it doesn't matter. What matters is what we do. Só complementando, mas de centro de tratamento, com certeza a gente leva, né? Faz muito tempo que eu não levo da rua, mas centro de tratamento sim. E a gente tem que entender que não faz diferença aonde essas pessoas buscaram tratamento, se pagaram de mais, de menos, onde elas estavam. A gente simplesmente tem que levar a mensagem. And we don't push back against H&I activities almost anywhere in the world, certainly not where I live. E what do you mean by pushback? We as NA members don't criticize or tell them don't do that or, you know, all the ways we can make it difficult. E muitas vezes, como membros, a gente não critica, não adverte, não fala nada contra o que o pessoal do HI está fazendo. And I think we're just starting to get there with PR. E eu acho que a gente está começando a chegar também nisso no RP, em relações públicas, né? De deixar os membros servirem. And that we understand it not as trying to sell NA, but this is our responsibility. E talvez começar com o entendimento de que a gente não está tentando vender NA, e sim, essa é a nossa responsabilidade. If we really want to make the message available to the addict who still suffers. Se a gente realmente quer tornar a mensagem disponível ao adicto que ainda sofre. So I don't think we're all the way there yet, but I think we've made a lot of progress. Eu não acredito que a gente já chegou lá, mas certamente tivemos muito progresso. And I think part of the problem is public relations really is planting seeds for trees you may not sit under. E talvez parte do problema é que relações públicas é plantar sementes para árvores que talvez vocês não vão aproveitar a sombra. And we as addicts love instant gratification. E nós, enquanto adictos, amamos gratificação imediata. So we have to help people understand we're building a house and this is what it takes to take care of our house. A gente precisa que as pessoas entendam que estamos construindo uma casa e é isso que é necessário para construir essa casa. So there was no way I was going to say no to this request because of the topic. Então, não havia nenhuma possibilidade de eu falar não para esse pedido por conta do tema. Because I think we have to demystify it for our members. Porque a gente precisa desmistificar as relações públicas para os nossos membros. And get them to see it is our future. E fazer com que eles percebam que esse é o nosso futuro. This is how I make sure that NA's here in the same way it was for me for somebody else. É assim que eu posso garantir que NA vai estar disponível
para alguém da mesma forma que esteve disponível para mim. That's Uau, how I pay back. É assim que eu devolvo, que eu continuo dando o que eu recebi. legal. Ô, Beck, e o que você diria para um membro que está pensando em começar a servir em relações públicas, mas tem dúvidas ou algum receio? So on that matter, what would you say to a member who is thinking about starting doing PR, but has doubts, fears? Well, hopefully they live. I would tell somebody how important it was. Eu começaria falando para a pessoa como é importante o serviço. I would try to find out what they're afraid of because I have a feeling I would have something to say about it Tentaria descobrir do que exatamente eles têm medo, porque eu tenho a impressão de que talvez eu tenha algo a falar sobre isso, because I usually have something to say about almost everything. que normalmente eu tenho algo a falar sobre tudo. And because I think, part of the beauty of PR is you have to listen to them and find out. But it's the same with our trusted servants. What are you afraid of? We can help you. We won't leave you alone and we can help you. Parte da beleza é que a gente precisa escutar eles. A mesma coisa dos servidores de confiança. E eles não vão estar sozinhos e a gente pode ajudá-los. And that it's one of the most important fellowship development activities we can ever do. And we need all kinds of different people involved in PR. E que essa é uma das atividades mais importantes de desenvolvimento da Irmandade que existe, que a gente pode fazer. E a gente precisa da ajuda de todo mundo. Because somebody might not respond to me, but they might respond to you. Porque talvez uma pessoa não responda a mim, mas responda a você. So I think it's up to us to help people understand what's possible. Então cabe a nós ajudar as pessoas a entenderem o que é possível. You know, I certainly did not become a trusted servant because I thought I was so capable. Eu certamente não me tornei uma servidora de confiança porque eu acreditava que eu era hiper capaz. So it's like most things in Narcotics Anonymous. I need to know that somebody else believes I can do it and is going to help me. É como tudo em Narcóticos Anônimos, né? Eu preciso saber que é, pessoas acreditam em mim e que vão me ajudar. Becky, um passarinho me contou que você já esteve aqui no Brasil. Becky, we're heading towards the end. I heard a little bird tell me that you've been to Brazil. Not recently. They don't seem to let me in anywhere south of the border these days, but Não recentemente, parece que não me deixam ir para nenhum lugar sul da fronteira, porém, E eu sei, talvez essa seja uma história para um outro podcast, mas é, como foi essa passagem? Eu ouvi histórias sobre e estou muito emocionado de poder estar conversando com você hoje. and maybe obviously this would be, a conversation for another podcast, but if you can just briefly say something, how was I am so bad with dates. So forgive me for that. I'm terrible with dates. I had the privilege before I worked at the World Services of being on the board of trustees. Eu sou péssima com datas, tá? Então não levo em consideração as datas, mas eu tive o privilégio, antes de trabalhar no Serviço Mundial de GNA, a fazer parte do que era na época o quadro mundial, né? Tinha outro nome, mas é o que era o quadro mundial. And there weren't many women involved, so I got to go to a lot of places. E não tinham muitas mulheres envolvidas, então eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares. So I went to Rio twice when there were two fellowships, Então fui TA duas, and NA. fui duas vezes ao Rio e haviam duas irmandades, o TA, Toxicômanos Anônimos, e o NA, Narcóticos Anônimos. And NA was the little one. NA era a irmandade pequenininha. And I had the great privilege of being present when the members in Brazil decided they were sick of the fight
and they wanted to come together and make one fellowship. E eu tive o privilégio de estar no Brasil quando os membros decidiram que haviam se cansado da briga e se unir para fazer só uma irmandade. And I got to watch what people did in that coming together that worked and didn't work, and I learned a lot. E eu pude observar o que as pessoas fizeram para poder se unir, tanto as coisas que funcionaram e as coisas que também não funcionaram, e eu aprendi muito. And I watched my dear sweet Dora, who is like the madrina of TA, E eu, understand that if she loved recovery, she needed to step aside. e eu vi a querida Dora, que era tipo a madrinha de TA, entender que se ela amava de fato a recuperação, ela precisava dar um passo pro lado, né? And I fell in love with her then, and I was in Rio when she passed. E eu me apaixonei por ela naquela época e também estava no Rio quando ela faleceu. So, it's just one more example of I feel like I stand on the shoulders of my heroes. Então, é mais um exemplo de eu estar em cima, né, dos ombros dos meus heróis. So, recovery in Brazil has taught me a lot, A recuperação no Brasil me ensinou muito and I'm grateful. e eu sinto gratidão. E eu sou grato por você ter vindo aqui e ajudado a nossa Irmandade a se desenvolver. Eu nem sabia que um dia eu ia precisar de narcóticos anônimos, mas aqui tô eu. And I'm Que bom. grateful that you were here, that you helped our fellowship develop. I didn't even know, obviously, at the time, I would need NA, but here Exactly. am I. And Dora believed in public relations. E a Dora acreditava em relações. So, we don't know. And it's our responsibility to do those things we don't know, but we know somebody's going to need it. Então, a gente não sabe, mas é a nossa responsabilidade fazer aquilo que não sabemos, porque a gente sabe que alguém vai precisar. So I'm really grateful that you guys are doing this and having subjects that people often don't seem to want to talk about. Então, sou muito grata que vocês estão fazendo isso e falando sobre assuntos que parece que as pessoas não querem falar sobre. And PR Week is to remind us all that this is our house and only we can take care of it. E essa semana do RP serve justamente para nos lembrar que essa é a nossa casa e a gente precisa cuidar dela. There's nobody coming to clean our house but us, Não vai ninguém vai limpar a nossa casa, só a gente. or to build on another story. Ou para construir mais um andar. Somos nós que temos que fazer isso. It's up to all of us. Cabe a nós. So thank you guys so much. Então, muito obrigado. Sensacional. Cara, vários momentos eu senti vontade de chorar, assim, eu muito grato por fazer parte e por ter esse privilégio de estar nesse momento aqui, ouvindo essas experiências, Beck. E para encerrarmos, assim, como você vê o futuro do serviço de relações públicas em Narcóticos Anônimos? E que sonhos você tem para esse serviço da nossa Irmandade? So, just last question. Last question. Uh-huh. What dreams do you have for the fellowship when thinking about public relations? That we will really are knocking on those doors, being available, letting people know how to find us, that we are in, especially for me, the places that train therapists and doctors and people who treat addicts. We rarely go and talk to them when they are students.
we need to be willing to develop relationships with those people and be present and be available as a stable, consistent resource. Que a gente, Um, que a I gente, think that's it. yeah, que a gente bata nas portas necessárias, especialmente para mim, onde estão os profissionais médicos, onde essas pessoas estão sendo formadas, onde elas são estudantes. A gente precisa criar relações nesses lugares, a gente precisa se mostrar como uma estrutura confiável, estável, presente, para que a gente possa de fato treinar essas pessoas. Então eu acho que esse é o sonho, é isso. And I believe we have the membership to make that possible. E eu acredito que a gente tem a membresia para tornar isso possível. Nós temos essas pessoas. So that E would é make me isso. so happy. Isso me faria muito, muito feliz. Becky, thank you so much for being here with us. This is very special. Like they said in Portuguese, it's an emotional moment because we're all here and we're all grateful. The feeling is gratitude for NA and for what you do. So thank you so much for giving us your time, your experience, and all you do and all you have done and all you continue to do in NA Well, and for NA. I just got offered a new job, so I better step it up. Ó, acabaram de me oferecer um emprego novo, então é bom eu fazer bem feito. Yeah, you will. And don't Your tell my moment. staff, don't tell the staff I was here because I'm supposed to be on vacation. No, new season. But you're here as a member. Não fale Exactly. pro staff que eu tô aqui porque eu tô de férias. Mas eu falei para ela, não, mas você tá aqui como membro, não é como funcionária de NA. Legal. Ô, Thank you so Thiago, much. só agradece ela aí em nome da comunidade brasileira. Fala para ela que isso aí foi muito importante para nós. Esse serviço aqui é um serviço novo, né? Que nós estamos começando a desenvolver, então estamos cheios de dúvida, cheios de medo. E a presença dela aqui foi muito. Deu um ânimo muito grande para nós. Então agradece ela por nós aí, por favor. And just extending the thank you also in the light of public relations in Brazil and the Brazilian community. This is also something new for us, and the fact that you're here and you're giving us, this information. We have our own fears, and it injects a motivation and energy. So thank you. Well, and like I said, to watch Brazil go from almost, two split fellowships and NA was tiny, 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 to today, you're more than 7% of the entire fellowship in the world. So you are doing a lot really right. Acompanhar o Brasil, né, ser duas irmandades e NA sendo minúsculo, né, nos anos 90 e virar o que virou. Hoje, 7% da Irmandade Mundial é a Irmandade Brasileira. Então, vocês estão fazendo muita coisa certa. It's a Obrigado. huge deal. And so what that tells me is you understand the spirit of service. E isso é gigante. O que isso me diz é que vocês entendem o espírito do serviço. É isso aí, pessoal. Vocês se emocionaram? Poxa, esse foi um episódio incrível. Olha, eu fiquei muito feliz hoje. Obrigado novamente, Beck, e todos aqueles que fizeram parte desse episódio e do serviço do GS do podcast. Temos muito trabalho pela frente, hein, pessoal? Thiago, você foi sensacional, cara. Eu só queria te agradecer também demais. Eu sei que não é só esse serviço, você presta inúmeros serviços para a Irmandade. Esse aqui foi extremamente importante para nós também, tá? Muito, muito obrigado, cara. Bom, para encontrar uma reunião de narcóticos anônimos, basta entrar no nosso site na.org.br. Lá você encontrará reuniões presenciais e virtuais. Também você pode ligar para o nosso linha de ajuda 132 ou 3003 5222 e ainda o 0800 221 0221.
Facebook, Instagram, nós estamos lá também. Digita Narcóticos Anônimos nas suas redes sociais, você vai encontrar os nossos canais oficiais. E não se esqueça de inscrever aí no nosso canal, se você está vendo a gente pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo Deezer. Se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo para que mais companheiros e pessoas possam receber a nossa mensagem e esse vídeo chegar a quem precisa. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam, a jornada continua.